pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Aquela guerra que vocês conhecem, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, tá? Como toda guerra, para a gente explicar essa guerra, nós temos que voltar ao tempo e comentar um pouquinho com vocês o quê? As causas. Tudo aquilo que antecedeu o ano de 1914. Para eu falar sobre isso, eu tenho que voltar para o século XIX. Século XIX, que é onde estão as principais causas desse conflito mundial. Eu já começo a destacar o quê? Aquele momento onde a famosa Prússia, antigamente, atualmente a Alemanha, estava lutando para unificar a Alemanha, né? Unificar os povos de língua germânica. E aí você vai observar que ela vai entrar em conflito com quem? Com a França, no ano de 1870. Nesse conflito, a Prússia vence a França e obriga a França a assinar um tratado chamado Frankfurt. Nesse tratado, a França ela é humilhada, tem que pagar indenizações e ceder um território chamado Alsácia e Lorena. Um território rico em minérios. Aí está nascendo o revanchismo francês, que é considerada a primeira causa da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, o país que mais vai crescer na Europa pós 1870, devido a essa unificação, devido ao Zollverein, que é aquela liga aduaneira, que é a industrialização da Alemanha, é justamente essa nação que mais cresce. Ela vai crescer tanto que vai atingir a hegemonia britânica, a hegemonia inglesa, vai passar a concorrer com a Inglaterra. É aí que nós vamos observar a segunda causa da Primeira Guerra Mundial, o crescimento alemão atingindo a hegemonia britânica. Beleza? Então já temos duas causas da Primeira Guerra Mundial só nesse século XIX. Tá? Fora isso, professor, o que nós vamos observar? Que a grande parte dos países da Europa, Inglaterra, França, Rússia, Bélgica, depois da unificação, depois de 1870, Alemanha, Itália, todos esses países, eles vão estar participando da famosa Segunda Revolução Industrial. E devido a isso, eles vão estar necessitando de mercado consumidor, de matéria-prima e de mão de obra barata. Onde eles vão encontrar isso, professor? Para quem não sabe, eles vão encontrar justamente na Ásia e na África. E aí, o que nós vamos observar? Imagina a rivalidade, imagina os conflitos que vão gerar entre esses países que estão procurando a mesma coisa em um mesmo lugar, onde esses países eles estão praticando o que ficou conhecido como imperialismo. Estão querendo formar impérios, que também é chamado de neocolonialismo, quer dizer novo colonialismo. Se esse é o novo colonialismo, quer dizer que existiu o antigo, o velho colonialismo, lá no século XVI, do século XVII, onde quem tomou a frente foram Portugal e Espanha, que estavam procurando um novo caminho para as Índias, comércio das especiarias, e assim chegam na América, praticando as grandes navegações, procurando metais preciosos, né, querendo expandir a fé católica. Esse é o antigo colonialismo que nós estamos falando aqui e que é uma causa para a Primeira Guerra Mundial, é o imperialismo. No século XIX, que os países da Europa estão participando da Segunda Revolução Industrial, que estão procurando mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Vão encontrar onde? Na Ásia e na África. Qual o argumento ideológico que eles vão utilizar? Darwinismo social, que se autodenominavam superiores e estavam levando a civilização para esses continentes. Professor, então nós vamos observar justamente o clima de rivalidade que vai estar entre esses países europeus. Eles vão entrar em conflitos, professor? Não, não e não,
durante os anos de 1880 e 1914. É o período que ficou conhecido como paz armada. É um período que eles vão estar em paz. Mas, prevendo um conflito, eles vão começar a se armar, vão investir na indústria bélica. Então, nesse período que eu falei, a indústria que mais cresce na Europa é a indústria de armas. Tudo isso são causas para a Primeira Guerra Mundial. Um clima tenso estava se formando. E é por isso que esses países vão começar o quê? A se organizar em alianças. E a primeira aliança que se forma é a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança que vai ser encabeçada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Tríplice Aliança. Não demora muito, ainda no século XIX, né, dois países que sempre foram inimigos, não é à toa que tem até aquele ditado: o inimigo do meu inimigo acaba se tornando meu amigo. Se tu for te recordar lá das aulas de primeiro ano e de segundo ano, tu vai observar o quê? Que Inglaterra e França sempre foram inimigas. No primeiro ano, tu estudou a Guerra dos 100 Anos. No segundo ano, tu estudou a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o Império Napoleônico, onde sempre Inglaterra e França eram rivais. Só que, nesse momento agora, nós vamos observar o quê? Que a Alemanha é inimiga da França, como tu pode observar aqui embaixo. Ó. A Alemanha, inimiga da França. Por quê? Porque humilhou a França e tomou a Alsácia-Lorena. Então a França era revoltada com a Alemanha. Outro ponto importante: a Alemanha também era rival da Inglaterra, como já foi citado. O país que estava crescendo consideravelmente no século XIX, a Alemanha, atingindo a hegemonia inglesa. Então, o inimigo do meu inimigo acaba se tornando meu amigo. É por isso que é formada a Aliança Cordiale, né, entre Inglaterra e França. No ano de 1907, devido à rivalidade entre Rússia e o Império Austro-Húngaro, a Rússia entra nessa aliança, formando assim a Tríplice Entente. Então, agora nós temos as duas tríplices, né? Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro. Só que não para aí. Nós temos outras causas da Primeira Guerra Mundial. E é assim que eu passo a falar do nacionalismo exacerbado. O nacionalismo onde duas nações vão estar praticando a flor da pele. Uma é a Rússia, da Tríplice Entente, onde a Rússia se autodenominava protetora dos povos de língua eslava. Então, todos os povos que falavam a língua eslava, a Rússia protegia. Professor, que nacionalismo, hein? Pois é, só que isso nada mais é do que a prática do imperialismo, porque o que a Rússia quer é aquilo que a gente já sabe: mais mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Do jeito que a Rússia pratica isso, a Alemanha também vai praticar. É o pan-germanismo, onde a Alemanha se denominava protetora dos povos germânicos. Nada mais do que a prática do imperialismo. Mais uma causa da Primeira Guerra Mundial, que não para aí. No ano de 1908, muitos acreditavam que seria o ano da guerra. Era o ano para acontecer a guerra. Por quê, professor? Porque o Império Austro-Húngaro, esse Império Austro-Húngaro, resolveu anexar o território da Bósnia-Herzegovina, um território onde uma parte da população fala a língua eslava. Eslava, isso mesmo. E aí tu vai observar o quê? Quem é que protege os povos de língua eslava? A Rússia. Não é isso? Pois é. E o Império Austro-Húngaro é do lado de quem? Da Tríplice Aliança. Então, um país de uma tríplice atingindo os interesses de um país de uma outra tríplice. Tudo levava em conta que a guerra ia ser nesse ano. Só não aconteceu
devido à diplomacia. Então, a diplomacia ela funciona nesse momento e a guerra não acontece no ano de 1908. Mas, no ano de 1914, não tem volta. Não tem volta. O famoso arquiduque Francisco Ferdinando, como tu pode observar aqui nessas duas imagens, né, junto com sua esposa Sofia, resolveu passear, desfilar em carro aberto lá em Sarajevo, a capital da Bósnia, tá? E desfilando em carro aberto lá, uma organização chamada Mão Negra assassinou Francisco Ferdinando e Sofia. Francisco Ferdinando, para quem não sabe, era arquiduque e futuro imperador do Império Austro-Húngaro. Era ele que seria o próximo imperador. E ele foi assassinado com sua esposa lá em Sarajevo, capital da Bósnia, que fica na Sérvia. Quando aconteceu esse fato, o que o Império Austro-Húngaro fez? Deu um ultimato à Sérvia, querendo investigar. A Sérvia nega esse ultimato, dizendo que tinha autonomia, que ia investigar. E o que acontece? As tropas do Império Austro-Húngaro vão para a região. Quem é que protege os povos de língua eslava? A Rússia, que manda suas tropas para lá também. Temos o início da Primeira Guerra Mundial. Mas, presta atenção, não vá achar que a guerra aconteceu só devido à morte, o assassinato de Francisco Ferdinando pela Mão Negra, uma organização que lutava pela autonomia da região. Não pensa que é isso. Isso foi meramente o estopim, tá? Tu não pode esquecer tudo aquilo que aconteceu no século XIX, que estava acontecendo no início do século XX, todo o clima de rivalidade que já existia. Esse foi meramente o estopim. Essa guerra, que tem início no ano de 14, você vai observar que ela é dividida em algumas fases, né? Que são duas principais. Uma é a guerra de movimento e a outra que a gente vai falar daqui a pouco, a guerra de trincheiras, tá? Alguns livros dão um destaque bem enfático ao ano de 17. Então tem livros que podem falar que são três fases, tem livros que vão falar que só são duas. Logo de cara, eu destaco a guerra de movimento. Logo quando iniciou a guerra, um país resolveu mudar de lado, que é a Itália. A Itália, né, que recebeu proposta da Inglaterra e da França para mudar de lado, que se ela muda de lado, ela receberia terras no final da guerra, né, colônias da Alemanha lá na Ásia e da África. Então, Itália, muda de lado que tu vai receber territórios. O que a Itália faz? Virou casaca, mudou de lado. Então, logo no início aconteceu isso, né? E a guerra de movimento só durou um ano, que foi o ano de 14 para início do ano de 15. Tá? Um grande destaque para a tática dos alemães, dos germânicos. Germânicos, para quem não sabe, que eram comandados pelo Kaiser. Kaiser quer dizer imperador em alemão. O Kaiser Guilherme II. Ele vai usar esse plano, plano Schleif. Então, ele utiliza esse plano, aonde ele previa lutar em duas frentes, frente francesa e a frente russa. De cara, ele manda suas tropas para a França, aproveitando-se lá do seu crescimento industrial do século XIX, lá dos Oberheim. Então, ele vai com suas tropas com tudo para cima da França. Quando ele está lá bombardeando a França, ele é surpreendido pelos russos, onde os russos passaram a bombardear a Prússia Oriental. Devido a isso, ele teve que retornar com algumas tropas. E com o retorno dessas tropas, na Batalha de Marne, no território francês, a Alemanha é impedida de se expandir. Ela é derrotada, em outras palavras, nessa Batalha de Marne. Essa Batalha de Marne, no território francês, vencido pelos franceses, marca o final da primeira fase. A fase de movimentação, a guerra de movimentação.
Nesse momento, tanto a Tríplice Aliança como a Tríplice Entente, para guarnecer, proteger os territórios anexados, principalmente os alemães, passaram a criar, a construir o que ficou conhecido como trincheiras. Como tu está vendo aí nessas duas imagens, né? Essas duas imagens mostram muito bem para você o que são as trincheiras, que não são tão largas, mas são altamente compridas. Né? Vocês vão observar que essas trincheiras eram longas, quilômetros e quilômetros de distância, onde as pessoas dormiam, faziam suas necessidades, protegiam e tudo mais. Esse ou essa é a segunda fase da guerra, que inicia no ano de 1915 e vai até o final da guerra. É o momento mais trágico de toda a Primeira Guerra Mundial. É a guerra de trincheiras, onde elas são protegidas por arames farpados, por campos minados. Você vai observar muito bem isso em filmes, como é o caso do filme Cavalo de Guerra, como é o caso do filme da Mulher Maravilha, filmes que retratam o que são essas trincheiras, onde tu vê teu amigo, teu irmão, teu colega, teu conhecido morrer do teu lado e tu não pode fazer nada. Então é uma parte muito marcante, muito triste da Primeira Guerra Mundial, é a guerra de trincheiras, tá? Foram feitas para proteger os territórios anexados, conquistados, tá? É nessa fase também que a gente pode destacar a entrada de novos países na guerra, tanto de um lado como de outro. É nessa fase também que a gente pode destacar para vocês o quê? O uso de novas tecnologias, como tu pode observar nessa imagem, né? O uso de tanques, o uso de aviões, de metralhadoras, no caso, submarinos, né? Navios de guerra. Então, tudo isso marca a fase da guerra de trincheiras, né? Armas químicas também, tá? Você vai ver que nessa fase nenhum lado nem o outro consegue vencer a guerra. É como se a guerra tivesse empatada, tá? Uma leve vantagem para a Alemanha, devido a todo aquele seu crescimento. A Alemanha que bombardeava a Inglaterra e a França, mas não conseguia vencer. Não conseguia vencer por quê, professor? Porque as fontes, os suprimentos, a ajuda que a Inglaterra e a França estavam recebendo não acabava. É assim que eu entro no ano de 17, o ano marcante da Primeira Guerra Mundial. Um ano que tu destaca principalmente devido a quem? A esse cabra aqui, a esse homem aqui, a esse senhor, né? Justamente o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson. O presidente Wilson, que governava os Estados Unidos nesse momento, né, ele financiava, ele emprestava, ele dava os suprimentos para a Inglaterra e para a França. Então a Alemanha bombardeava e não vencia a Inglaterra e a França. O que a Alemanha de Guilherme II resolveu fazer? Isso mesmo, atacou e afundou navios mercantes americanos estadunidenses no Oceano Atlântico. Com esse argumento, o presidente Wilson, com o apoio do Congresso americano, né, lógico, Congresso Nacional dos Estados Unidos, declara guerra à Alemanha. Então, nós vamos observar que é a entrada dos Estados Unidos na guerra, na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. Beleza? Esse é um acontecimento importante. Um segundo acontecimento importante do ano de 17 é o que, professor? A Rússia. A Rússia estava passando por um momento complicado, complexo internamente. É um momento onde a Rússia ela está passando por uma guerra civil. É a famosa Revolução Russa. E a pessoa que assumiu o poder, o famoso Lenin, resolveu fazer o quê? Resolveu pedir a paz. Pedir a paz a Guilherme II. Ele assina um tratado de paz com a Alemanha chamado Brest-Litovsk. Esse tratado, onde a Rússia se retira da guerra e para se retirar da guerra, a Rússia cede
alguns territórios à Alemanha, que são a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Ucrânia, a Polônia e a Finlândia. Todos esses territórios os russos vão ceder à Alemanha. Pô, professor, tudo isso? Pois é, para não ser invadida. A partir desse momento, a Rússia se retira da guerra. Final de 17 para início do ano de 1918. Beleza? E aí nós vamos observar o quê? Que o presidente dos Estados Unidos, né, o Woodrow Wilson, entrando na guerra dos Estados Unidos. Lembrem-se, tá, gente? Um acontecimento não tem nada a ver com o outro. Tá? Entrar nos Estados Unidos, sair da Rússia, tem nada a ver uma coisa com outra. Beleza? Nós vamos observar o que, então? Que o presidente dos Estados Unidos, querendo dar uma de bom samaritano, resolveu lançar um tratado de paz sem vencedores. É o tratado que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Eram 14 pontos, 14 cláusulas, aonde ele estava propondo para a Inglaterra e França e para a Alemanha acabar a guerra sem ter um vencedor. Tá? Então vamos acabar com a guerra agora. Todo mundo vai para suas casas sem vencedores. Alguns desses 14 pontos eram o quê? Era a devolução da Alsácia-Lorena da Alemanha para a França, fazer uma Liga das Nações, que era uma liga para manter a paz mundial, acabar com os acordos secretos. Não te preocupa que no final da apresentação eu vou deixar esses 14 pontos para vocês observarem. Tá? 14 pontos que é o Tratado de Paz, que nem a Alemanha e muito menos a Inglaterra e França aceitaram. Isso quer dizer o quê? Que a guerra continuou, a guerra não parou. E aí nós vamos observar o quê? Já estamos no ano de 1918, né? Já passando alguns meses desse ano de 18, e a Alemanha, que já estava lutando praticamente sozinha, porque o Império Austro-Húngaro também já tinha pedido a paz, já tinha saído da guerra, o que nós vamos observar? Que o Guilherme II não queria a paz, queria a guerra, mas os militares da Alemanha queriam a paz. E é assim que dentro da Alemanha acontece um golpe. Esse golpe são os militares assumindo o poder e o Guilherme II fugindo. Ele vai fugir e assim na Alemanha é fundada a República de Weimar, onde os militares fundam essa república, assumem o poder e logo de cara pedem a paz. Tá? É assim que termina a Primeira Guerra Mundial. Só lembrando, tá, gente? A Alemanha não é invadida, não é bombardeada, não é destruída nessa Primeira Guerra Mundial. A Alemanha pede a paz com suas tropas em território inimigo. Não te esquece disso, tá? Mas como foi ela que pediu a paz, então ela vai ter que sofrer por isso. E a partir desse momento, a gente passa a trabalhar as consequências da Primeira Guerra Mundial. Logo de cara, trato com vocês o quê? O famoso Tratado de Versalhes, do ano de 1919, que vai reunir os países que participaram da guerra, tá? Inclusive, para quem não sabe, tá? Curiosidade, o Brasil. Para quem não sabe, o Brasil não entra na guerra diretamente, e sim indiretamente, com ações humanitárias, mandando médicos, mandando enfermeiro, pilotos de avião, mandando suprimento, dando suporte humanístico para quem, professor? Humanitário, para quem? Para a Tríplice Entente. Não te esquece disso, tá? E, devido a isso, o Brasil participa do Tratado de Versalhes com o famoso Epitácio Pessoa, tá? Epitácio Pessoa é o representante do Brasil nesse tratado. O que nós vamos observar, então? Que ele até ganhou alguns pontos, como ganhou navios lá da Alemanha, como uma forma de pagamento da safra do café do Brasil, tá? Mas quem vai ter poder de decisão nesse tratado? Para quem não sabe, são aqueles três que venceram a guerra: Estados Unidos, Inglaterra e França. E prevalece a intenção, prevalece a vontade da Inglaterra e da França, a vontade europeia. E qual era o sentimento que a Inglaterra e a França tinham? Isso mesmo, de querer humilhar a Alemanha. E não é à toa que nesse tratado que foi feito no Palácio de Versalhes,
né? Lá na França, nós vamos observar que a única culpada de toda a guerra é a Alemanha. E devido a isso, a Alemanha vai ter que arcar com tal, pagando indenizações para os países vencedores, se desmilitarizando. A Alemanha, que tinha um exército de quase 1 milhão de soldados, com o Tratado de Versalhes, ela teve que reduzir para 100 mil homens. Suas fronteiras foram desmilitarizadas. Seus navios de guerras foram afundados em alto mar. Suas indústrias bélicas ficaram sob a responsabilidade da Inglaterra e da França. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França, né? E ainda cedeu um outro território rico em minérios para a França. A Alemanha não podia ter cavalaria, então a Alemanha foi humilhada. Beleza? Não te esquece. Tratado de Versalhes é uma consequência da Primeira Guerra Mundial e acaba se tornando uma causa para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nem terminamos a primeira, já estamos falando assim. Isso, porque isso aí humilhou a Alemanha e vai surgir na Alemanha um sentimento de revanche. Tá? Não te esquece que também nesse tratado é criado a Liga das Nações, uma liga que era para manter a paz mundial. Além desse tratado, um outro tratado também é criado nesse momento, que é o Tratado de Saint-Germain. Esse tratado, que, em outras palavras, vai fazer com que surja novos países na Europa. Em outras palavras, né, para enfatizar bem, é o desmembramento do Império Austro-Húngaro. Por quê, professor? Porque nesse momento, Império Austro-Húngaro. Nesse momento vão surgir novos países. Quais são os países? Aí tu destaca a Áustria, a Hungria, né? Além desses dois países, surge o país Iugoslávia. Também surge o país Tchecoslováquia e o país Polônia. Então, com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, no Tratado de Saint-Germain, surgem os países Áustria, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Polônia. Tá? Então, isso é o Tratado de Saint-Germain. Nós vamos observar como outra consequência da Primeira Guerra Mundial. Aquele país que já entrou no final, que entrou lá no ano de 17, que assistiu à Guerra de Camarote, né? Que financiou, que patrocinou, que lucrou com a guerra e que não teve, em nenhum momento, bombardeios em seu território. Não teve instalações destruídas. Quem foi? Isso mesmo, USA, Estados Unidos da América. Então foi o país que mais ganhou com a guerra. Tá? É um país que vai crescer muito pós Primeira Guerra Mundial. Outra consequência, professor, enquanto os homens estão lá se degladiando, se matando, a mulher passa a entrar no mercado de trabalho. E com essa entrada, cada vez mais a mulher vai conquistar sua autonomia, sua independência, sua liberdade. Então, é um ganho para as mulheres. Outro ponto que a gente pode destacar como consequência para o Brasil. Para quem não sabe, os anos da guerra, 1914, 1918, o presidente do Brasil na época era Venceslau Braz. Tá? Nesse momento, o Brasil, para quem não sabe, a grande parte de seus produtos consumidos vinham de fora. Vinham de fora. Tá? Só que o Brasil não entra na guerra diretamente, só entra na guerra indiretamente. Então, o que estava sendo produzido lá fora não interessava ao Brasil. Por isso que durante os anos de 14 até o ano de 18, o que mais vai crescer no Brasil é a indústria, por necessidade. É o período que ficou conhecido na história do Brasil como substituição das importações. Por quê? Porque o Brasil vai ter necessidade de se industrializar. Tá? Então, para o Brasil, economicamente, a guerra foi positiva, que fez o Brasil ter um surto industrial. Outra consequência da guerra é o crescimento dos partidos de extrema direita, o nazismo e o fascismo. Tudo isso são consequências da Primeira Guerra Mundial. Aí está um mapa que vai traçar, né,
justamente a nova configuração da Europa, só para deixar claro que nesse momento ainda não existe a União Soviética, tá? A União Soviética só vai passar a existir pós 1923. Então, nesse momento ainda é Rússia. Beleza, gente? E aqui, como eu tinha prometido, os 14 pontos de Wilson para vocês. Aquele acordo que não foi assinado, foi proposto, mas não foi assinado. Bacana, gente? Valeu, galera. Um abração. Até a próxima.